Olá, boa tarde para você que segue acompanhando a programação da HIT. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta primeira segunda-feira do mês, dia 3 de julho. Começamos essa edição falando sobre o erro no sistema dos transportes públicos da cidade de São Paulo. Milhares de cartões do bilhete único foram bloqueados. Diversos passageiros enfrentaram 4 horas de fila para resolver a falha, além dos problemas para embarcar, principalmente no metrô. De acordo com dados informados pela SP Trans, empresa responsável pela gestão do sistema de transporte público por ônibus na cidade, cerca de 40 mil cartões do bilhete único foram bloqueados na Grande São Paulo. Dessa forma, um erro no sistema da empresa enviou para os validadores uma lista de cartões para serem bloqueados. A SP Trans informou ainda que está trabalhando para minimizar os danos e garantir que não houve fraude e muito menos o vazamento de dados dos passageiros. Mas esse problema pode ser simples de se resolver. Os usuários que tiveram os cartões afetados e tentaram usá-los a partir das 5 horas da tarde da última sexta-feira, dia 30 de junho, e no final de semana, devem se dirigir ao posto de atendimento da SP Trans. A pessoa deve apresentar um documento com foto para emitir a segunda via do bilhete único sem cobrança e restituir o saldo. Além disso, para os passageiros que os cartões apresentarem a mensagem de bloqueio no validador, a SP Trans diz que está orientando todas as concessionárias de transporte a liberar o desembarque pela porta dianteira. A empresa espera que até o fim dessa semana todos os problemas estejam sanados e o transporte público voltando a funcionar da maneira como o município espera. E o governo de São Paulo anunciou hoje que vai realizar um mutirão de cirurgias cardíacas, medida que pode beneficiar cerca de 3 mil pacientes prioritários que aguardam para ser operadas. O programa visa ampliar a oferta de atendimento ambulatorial e hospitalar, com a meta de zerar a fila até o final do ano. A iniciativa integra o Plano de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas de São Paulo, com investimento de 150 milhões de reais para viabilizar os atendimentos. E olha só, o Brasil está longe de cumprir a meta de atender até 50% das crianças com até 3 anos em creches em 2024. Atualmente, o patamar é de 36%, o que prejudica duplamente as mães brasileiras. Uma porque, sem ter com quem deixar os filhos, elas se veem forçadas a abrir mão do trabalho e também de reforçar o orçamento em casa. E 2, porque compromete o aprendizado das crianças. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e do IBGE revelaram que de todas as crianças de até 3 anos no país, 7 milhões e 200 mil estavam fora da creche no ano passado por diversos motivos, incluindo falta de interesse dos pais. Desse total, 2 milhões e meio não estão matriculadas porque as mães não conseguiram vaga. Além disso, apenas 2% das cidades brasileiras atendem mais de 85% de suas crianças com até 3 anos em creches. E aquelas com baixo nível socioeconômico, a oferta é de 27%, sendo nas mais ricas, 46%. O país tem hoje mais de 700 obras de construção ou reforma de creches, com a maioria paralisada. E olha só, no primeiro mês do programa de incentivos fiscais pelo governo para baratear os preços de novos automóveis, foi registrado um aumento de 8,57% na comparação com junho do ano passado, com licenciamento de quase 180 mil carros e comerciais leves, de acordo com dados da Bright Consulting, especializada no acompanhamento do setor automotivo. No semestre, a venda de carros e comerciais leves somou 934.500 unidades. Isso representa um aumento de 9,7% na comparação com a primeira metade de 2022, mas uma queda de 7% em relação ao mesmo período de 2021. Segundo a consultoria, em junho, houve uma aceleração de emplacamentos na última semana, principalmente na sexta-feira, último dia do mês, em que foram licenciados 26 mil veículos. É bem acima do dobro das médias recentes.
Para a comparação com maio, é necessário lembrar que o mercado ficou estagnado na última semana de maio, porque o governo anunciou antecipadamente que lançaria o programa. O anúncio foi feito na última semana de maio, mas como a Fazenda pediu tempo para analisar as regras da renúncia fiscal, o programa só começou a valer no dia 6 de junho. E após um ano da implantação da internet 5G no Brasil, que já atinge cerca de 30% dos municípios, a Anatel diz que a meta de cobertura foi superada, mas o sinal ainda apresenta interrupções. Um ano depois do lançamento, a tecnologia de quinta geração para celulares de banda larga já é uma realidade para cerca de 30% dos municípios brasileiros. Isso representa 8 milhões de pessoas com a faixa liberada para receber o 5G. Apesar do avanço, ainda há relatos de pessoas que não conseguem usar o 5G o tempo todo. Segundo o Sindicato das Empresas de Telecomunicações e Conectividade, a tecnologia está avançando em uma velocidade superior à do 4G, que demorou cerca de 1 ano e meio para chegar a 7 milhões de usuários. A Anatel já autorizou 1.610 municípios a receberem o sinal 5G, mas até agora, 150 têm a tecnologia disponível para uso. São as cidades maiores que juntas reúnem 43% da população brasileira. Mas mesmo nos municípios que já têm a tecnologia disponível, algumas pessoas relatam que não estão conseguindo usar o 5G o tempo todo. Mesmo com um aparelho compatível com essa tecnologia, é importante estar mais perto de uma antena 5G que tem alta capacidade de transmitir dados, mas tem alcance menor. De acordo com a Anatel, as empresas estão obrigadas a instalar uma antena para cada 100 mil habitantes. Em 2025, isso aumenta para uma antena a cada 10 mil habitantes. E o mercado de luxo, caracterizado pela venda de produtos de alto valor agregado, que abrange desde roupas, acessórios a itens de beleza, deve crescer 12% em 2023. Um novo estudo feito por uma consultoria americana estima um novo recorde entre 360 bilhões a 380 bilhões de euros, que fica entre 1 trilhão 888 bilhões a 1 trilhão e 992 bilhões de reais. Ainda que o consumidor americano esteja segurando gastos com a possibilidade de uma recessão, o levantamento apontou que as vendas de luxo na Europa registraram crescimento no primeiro trimestre, assim como na Ásia, após a reabertura do comércio na China continental após as restrições impostas pela pandemia. E agora, minuto da economia desta segunda-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu aos varejistas estudar melhor aquela história de zerar as compras de até $50 feitas via internet. Acontece que para o comércio nacional, a competição vai continuar injusta. Primeiro, porque as empresas brasileiras pagam ICMS de 17%. Segundo, embora não tenha sido dito na reunião com o ministro, porque os estrangeiros emitem várias notas fiscais de $50 para ficar isentos. Melhor, neste caso, é as empresas mudarem para o exterior e exportarem para cá, garantindo o lucro dos empresários. Não dá para dizer o mesmo para quem era empregado da loja. E para a gente encerrar, olha só, ontem 2 baleias jubartes foram vistas dando um show pelas praias do Rio de Janeiro. Os banhistas que passavam pelo mirante do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, tiveram a oportunidade de apreciar um verdadeiro espetáculo da natureza. Entre as 6 e as 10 horas da manhã, as 2 baleias deram as caras nas praias da Cidade Maravilhosa e provocaram a euforia dos turistas que passavam pela região. Segundo diversos biólogos, é comum que as baleias jubartes apareçam na região sudeste do país nesta época do ano, pelo fato da água na região ser mais quente nesse período de inverno. Além disso, o Rio de Janeiro possui diversas baías de enseadas que proporcionam abrigo para as jubartes, que muitas das vezes vão até a região para poderem ter filhotes. Alguns trabalhadores ambulantes da região disseram que realmente é comum ver alguns animais marinhos, como baleias, golfinhos e outros peixes maiores, dando as caras nessa época do ano. Sendo assim,
Os turistas que visitarão o Rio de Janeiro nos próximos meses de inverno devem dar uma atenção especial ao mar, pois é muito provável que ele encontre uma baleia e possa acompanhar todo o espetáculo produzido por elas. Lindo, né? E eu fico por aqui. Mais notícias às 6h30 com a Júlia Nadariva e a Maria Alice Dias. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaquetto no Jornal das 22 e esperamos você. Obrigada pela companhia. Uma excelente semana para você. Tchau.